Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando mais este curso. Eu abri um pouco antes o Facebook para testar o microfone. Deixa eu ver aqui no celular se está ok, se já está aparecendo a publicação. Nós vamos começar às 9 horas. Temos 3 minutos. Vamos verificando as pessoas que vão entrando. Daqui a pouquinho começamos. Estamos testando. Daqui a pouquinho começamos, às 9 horas. Oi, está escutando bem? Sim, tá. Ok, eu estou testando aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais o microfone. Está escutando bem? Aumentei o volume. Tá tudo certo. Tá bom, então. Obrigado pelo toque. Bem, hoje vamos estudar o final do capítulo 1 e o início do capítulo 2. Enquanto temos aí 1 minuto, deixa eu ver aqui o pessoal que entra. Muito bem, são 21 horas. Então, bem-vindo todos que estão acompanhando este estudo de Joana de Ângeles. Deixa eu ficar mais centrado aqui. Esse estudo de Joana de Ângeles, do livro Seja Feliz Hoje. Queremos começar então agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos estudando esta obra da benfeitora Joana de Ângeles, a qual pedimos seu amparo, os benfeitores que com ela trabalham, para que nós possamos sair desse encontro mais enriquecidos, mais iluminados com o que o Espiritismo nos oferece. Bom, eu estou vendo aqui, hoje está aparecendo a barra dos participantes. Então está aí a minha esposa Sandra, a Solange. Vamos ver aqui. O pessoal está entrando. Muito bem. Então, no capítulo 1 desse livro, Seja Feliz Hoje, nós chegamos quase no final do capítulo, acontecimentos imprevistos. Em síntese, o que são estes acontecimentos imprevistos? Resumindo, para terminar ainda o final do capítulo. Tais sucessos imprevistos, aqueles acontecimentos inesperados, objetivam convocá-los para a reflexão e a libertação dos encantos do prazer. A finalidade, então, desses impedimentos, reveses,
objetivo acordar o indivíduo para a finalidade da sua vida e o desencanto das ilusões, não é? Deixa eu desligar aqui o celular. Muito bem, então, feito essa síntese, vamos terminar o capítulo. Joana de Ângeles, na página 17 do primeiro capítulo, vai dizer: espera da existência todos os tipos de acontecimentos, especialmente esses que mortificam pelo despreparo para o seu enfrentamento. Olha só, a colocação da benfeitora é que espere da existência todos os tipos de acontecimentos. Como nós sabemos que estamos numa escola, que é o planeta Terra, se você fizer um curso de psicologia, vou falar da minha área, se você fizer o curso de fisiologia, você vai ter a disciplina de fisioterapia, anatomia, estatística, foi o que eu tive na universidade, psicologia geral, psicologia da infância, psicologia social. É um conjunto de disciplinas que vão trazer um conhecimento razoável para o estudante poder entender as pessoas, o comportamento social. Se ele aprendesse somente uma matéria, ele não conseguiria entender os acontecimentos das vidas das pessoas, né? Então ele precisa de vários conhecimentos que são instrumentos para ajudá-lo. Muito bem, então olha só, vamos ver se agora dá sentido. Espera da existência todos os tipos de acontecimentos. Esses acontecimentos são as várias disciplinas que nós vamos enfrentar. A disciplina do bom emprego, do mau emprego, do bom relacionamento, do mau relacionamento, da doença, da saúde. Estas disciplinas vão gabaritando o indivíduo, vão dando instrumentos para ele ter uma visão ampla da existência, dos acontecimentos. E aqui ainda eu faço a seguinte colocação sobre esperar esses vários tipos de acontecimentos. Muitas vezes na vida espiritual, antes de reencarnar, o indivíduo pede para passar por uma experiência. Por exemplo, olha, porque eu já fali em vidas anteriores na área do profissional, na área da riqueza, eu gostaria de, aos 30 anos, passar por uma experiência de restrição. Até os 30 anos, quando eu reencarnar, eu vou me preparar para quando chegar aos 30 anos, eu passar pela prova. Muito bem, a pessoa reencarna, ela se envolve com as questões do mundo, com os interesses pessoais, e tem uma buzina lá na cabeça dizendo: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ter mais fé. É como se fosse um chamamento, mas na verdade é uma intuição da programação reencarnatória que foi feita na vida espiritual. E aí o indivíduo está encarnado, ele não dá bola para esse chamamento, para essa intuição. Quando chega aos 30 anos, ele passa pela prova. Ele perde o emprego, a empresa dele vai à falência, ele fica arrasado, depressivo, e ele espanta tudo o que aconteceu, ele fica perdido, ele sofre mais do que deveria, fica num estado depressivo. Por quê? Porque ele pediu um tempo para se preparar de 30 anos e ele não se preparou. Quando chega a prova, parece que ela é superior às forças dele. E lembra que Jesus fala que a prova, que o fardo não seria mais pesado do que o indivíduo pudesse carregar, né? Então ele teve tempo para se preparar e não se preparou. Está sem instrumentos de enfrentamento da situação. Você já observou isso na sua vida?
De repente você tem uma intuição, puxa, eu preciso aprender a ser mais humilde, mais assertivo, eu preciso me dedicar mais na empresa, eu preciso fazer mais curso, preciso conversar mais com as pessoas, e a gente não dá ouvido a estes chamamentos, que a psicologia vai chamar de chamamento transpessoal. E aí o indivíduo poderia passar pela prova, porque ele poderia ter adquirido instrumentos e não adquiriu, desdenhou. Quantos de nós estamos parados na vida sem procurar um livro para leitura, sem fazer um curso, sem se qualificar melhor na profissão por causa das distrações existenciais? Então o indivíduo fala, mas eu saio do trabalho cansado, como que eu vou fazer um curso? Só ele sai cansado, ninguém sai cansado. Tem o sacrifício, é o preço de conseguir alguma coisa. Tem gente que vara à noite estudando, lendo no metrô, no ônibus. Eu, quando estava fazendo universidade, eu fazia isso. Eu tinha 1 hora de almoço na empresa que eu trabalhava, eu almoçava correndo em 15 minutos e ficava 45 minutos lendo. Era o que eu tinha. Quando eu lia em ônibus, quando tinha muito buraco, você lê um pouco, não assimila. Mas eu queria fazer, tive que pagar um preço. Então, todos nós precisamos desse sacrifício, né? Tem gente que tem facilidades e também nem sempre aproveita, né? Depois continua, quando se pensa na própria fragilidade, no fenômeno da morte, que exige apenas uma condição para acontecer, que é estar vivo, né? Todo mundo que está vivo vai passar pela morte, não tem jeito, nós vamos desencarnar. Que é estar vivo no corpo físico, robustece-se a coragem e a fé, amplia-se na direção do futuro, tornando-se uma couraça protetora que nada consegue penetrar de forma prejudicial. Então, veja bem, quando se pensa na morte, nós esbarramos na nossa fragilidade. E aí também entra o que falamos anteriormente. O indivíduo não busca entendimento. O que é a vida? O que é a morte? Por que eu perdi uma pessoa tão querida e por que eu também vou morrer? Então, buscar esses conhecimentos liberta do medo, da tanatofobia, como diz a psicanálise. Então, quando se pensa na própria fragilidade, no fenômeno da morte, que exige apenas uma condição para morrer, estar vivo no corpo. Então, quando se pensa nessa fragilidade, o indivíduo pode se robustecer, se fortalecer, desenvolver a coragem para enfrentar esses desafios da vida, e a fé amplia-se na direção do futuro, Eu sei que o melhor vai acontecer, que eu não vou desaparecer, que eu estou em processo de crescimento, e o Espiritismo traz essas informações, tornando-se uma couraça, uma proteção que nada consegue penetrar de forma prejudicial. Se eu não estou preparado com esta fé, com esta coragem, com esse fortalecimento pessoal, qualquer coisa me desmonta. A notícia de um parente que está sofrendo, a notícia de que eu posso ser demitido da empresa, a notícia de que alguém ficou chateada comigo, eu desmonto, porque eu estou fragilizado, eu estou enfraquecido, né? Eu não busquei conhecimentos para entender as coisas, melhorar o meu entendimento das coisas. Olha só. Comportamento de tal natureza, a coragem e a fé, pode ser considerado como a busca da verdade. A busca da verdade. Para entender a vida.
para saber sobre as minhas condições existenciais, da vida do planeta, dos grupos sociais. Então, a busca da verdade que se referiu Jesus quando informou: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É claro que, objetivamente, o indivíduo não vai levantar agora da sua cadeira, do seu sofá, e vai abandonar tudo procurando Deus. Nós estamos dentro das leis universais. Como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, nós estamos mergulhados no plasma divino, na divindade, né? Esta preocupação tem que ser primária, tem que ser primazia. Se o meu objetivo primário é buscar somente prazer de viajar, de ter um corpo perfeito, de frequentar restaurantes caros, não que isso seja um problema, mas a vida não se resume nisso. A busca do indivíduo não deve se deter aí, né? Isso faz parte do pacote existencial, das várias experiências que nós citamos. Participar dessas várias experiências. Mas tem pessoas que a finalidade existencial dela é ter um sucesso financeiro, ter um cargo de diretoria, de presidência de uma empresa, de ter notoriedade. São buscas superficiais, são buscas passageiras que não conseguem oferecer a quem conquista aquilo que se propõe, ou seja, gerar na pessoa o sentimento de estar realizado. Porque é interessante, você olha pessoas supostamente realizadas que elas estão inquietas, elas querem mais e ficam buscando outras coisas, e quando não conseguem fazer tudo aquilo que o dinheiro dá, elas começam a usar drogas, tentando sair do estado de consciência normal, buscando viagens mentais, né? Para lidar com a angústia, porque o indivíduo chegou lá, tem o carro zero, tem o apartamento, viaja todo mês, todo semestre para a Europa e continua angustiado ou inquieto, o vazio existencial, está faltando alguma coisa. Então essa promessa da sociedade materialista é um engodo, né? A vida não se resume aí, a vida é muito mais do que isso. Isto que nós fazemos socialmente, de buscar sucesso, de conseguir realizações, faz parte das várias instruções que nós recebemos para o crescimento pessoal. Mas a vida é maior do que isso. Eu lembro aqui uma colocação de Joana de Ângeles que eu já falei. Mesmo que nós estejamos entretidos com os problemas da existência, presos a eles, nós não podemos esquecer a nossa transcendência. Senão, a minha vida fica resumida a estas coisas que eu estou preso e a vida perde o significado de mostrar que eu sou um espírito imortal e eu estou reencarnado. Eu não sou daqui e a minha vida não se resume nisso. Eu, como ser imortal, vou ter muitas vidas. Vou sair fora do corpo para uma vida mais ampla, maior do que essa vida física. Pilatos lhe havia interrogado Jesus o que era a verdade. Teria, porém, condições para entender, atropelado pelos interesses doentios do poder temporal? Ele iria compreender? Pilatos, certamente que não. A preocupação dele era o apego do seu cargo, do seu poder. Das paixões de raça e dos caprichos da governança, ele conseguiria sair disso? Jamais lhe ocorreu que estava sobre areia movediça, a posição que ele ocupava, que o tragou depois da morte do imperador Tibério, quando então foi mandado para o exílio, no qual se suicidou. Que infeliz fim de vida que ele levou.
E nós temos que tomar muito cuidado com essas ideologias, com essas induções, sugestões fortes da mídia sobre determinados valores, por exemplo, de poder, de beleza. Você vê quantas pessoas ficam depressivas porque tem um nariz desproporcional ou não do jeito que gostaria, porque tem uma mancha na pele, porque tem um cabelo branco, e a pessoa entra num estado doentio de apatia, né? Que a vida passa a ser desinteressante, subjetivamente, e é isso que ela sente, porque ela se adoeceu, ela fez isso com ela, de se atormentar que aquela parte do corpo não é do jeito que ela queria, né? Então ela vai entrando nesse estado patológico de autoobservação incessante, ideias obsessivas, todo mundo me ridiculariza, as pessoas não gostam de mim, eu não tenho sorte no amor ou na profissão por causa do meu nariz, por causa da minha altura, da minha barriga, e aí vai o indivíduo se atormentando o tempo todo. E, obviamente, o Espiritismo vem trazer conhecimento para nós da vida extrafísica, desencarnados, atormentados, obsessores, vão incutir na mente de uma pessoa dessa que realmente a vida dela é uma desgraça que não vale a pena viver. E aí já começa essa ligação doentia do obsessor induzir a pessoa ao suicídio ou à bebida, ao uso da droga, seja lá o que for. Nós temos que aprender, o nosso corpo é um instrumento, ele não é nós. Nós somos mais do que o corpo, né? Essa visão de que o corpo representa a personalidade total do indivíduo, é o que abre portas ou fecha portas, não é bem assim, são as nossas energias. Agora, é claro que uma pessoa que reencarna num corpo bonito, por questões de prova, de aprendizado, ela está muito sujeita a ser seduzida pelos vários interesses, pelas pessoas que estão ao redor dela, e se ela não tiver força, se ela não tiver preparada para isso, ela sucumbe em 2 tempos. E aí entra numa angústia, num sofrimento de ser usada pelos outros, jogada fora, e vai alterando toda a sua fisionomia por causa do descontrole emocional, cognitivo, das energias, da simbiose com espíritos vampirescos que vão sugar as suas energias. Assim sucede com os enganos que o ego engendra e o ser se aferra, se apega às posições, que preserva as ilusões por falta de coragem e estrutura moral para enfrentar a realidade na qual se encontra e procura não se dar conta. Nós não estamos jogados no mundo, não é? As várias religiões dão direção para o indivíduo, e no Espiritismo nós temos essa clareza nas várias obras de Allan Kardec e nas obras subsidiárias, esclarecendo, mostrando às pessoas quando reencarnam, desencarnam, o que acontece na vida espiritual, qual o objetivo de reencarnar, o que significa o sofrimento, a perda, a desilusão, as conquistas. Então, tudo isso dá significado para a vida do indivíduo e dá força para enfrentar. Quem não tem este conhecimento, ele fica com a impressão que não tem saída. E aí entra numa angústia danada. O reino dos céus entre vós, enunciou Jesus. O reino dos céus está entre vós, enunciou Jesus. É necessário é necessário ter-se olhos de ver e ouvidos de ouvir, para deixar-se penetrar pela sua realidade e incorporá-la ao cotidiano. Ter ouvidos de ouvir é preparar os ouvidos. Ter olhos de ver é se preparar. Se preparar como? Com conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu vou escutar melhor os outros, superando os meus preconceitos. Se eu tenho preconceitos, se eu tenho superstições, se eu tenho
uma visão radical das coisas, eu vou entender tudo de acordo com esse radicalismo que eu tenho. Quando eu aprendo, quando eu me desenvolvo, eu tenho um leque de opções de entendimento. Um leque, né? Então a vida passa a ter mais significado. Supera as fantasias da mente, o apego, o poder, a onipotência de se achar insuperável. Disciplina o pensamento para não ficar se torturando. Eu sei que essa proposta que a benfeitora está falando não é algo que a gente começa de um momento para o outro, né? Nós estamos aprendendo para ter este conhecimento como instrumento pessoal. Então, eu consigo uma parte do dia prestar atenção nos meus pensamentos. Puxa vida, eu consegui ficar algumas horas sem pensar negativamente. Depois vem o pensamento negativo e eu combato ele. E assim vai indo até que a gente vai tendo domínio sobre o nosso pensamento. Disciplina o pensamento de modo que o conduzas de forma edificante e prazenteira para toda a existência, assim como para depois da desencarnação, quando despertarás conforme és e não com o que reuniste e fixaste como de tua posse. Nós vamos desencarnar como nós somos, com as conquistas que obtemos. Não vamos levar para lá relógio, sapato, carro, nada disso. Agora, certamente você já teve a sua experiência de perceber os resultados dos bons e dos maus pensamentos. Primeiro que não é mágica, né? Bom, deixa eu pensar em flores e eu já começo a sentir cheiros de flores e coisa que tal, né? É uma disciplina. Quando nós conseguimos ter bons pensamentos, isso gera um contentamento, uma alegria, um estado gostoso. Quando nós temos pensamentos pessimistas, a gente fica com medo, acha que as coisas não vão acontecer, tudo é difícil. Olha o que a gente faz conosco. Portanto, este ensinamento da espiritualidade é para gerar equilíbrio em nossa personalidade, para sair dos tormentos. Quantas vezes a gente fica com dor de cabeça, somatizamos, não conseguimos entender direito, a mente fica lerda, né? Por causa dos maus pensamentos. E, novamente, o Espiritismo mostra que o pensamento, ele não é uma reação química do nosso cérebro, né? Ele tem a sua força, ele é composto de imagens, de sentimentos, de energias. Tanto é que algumas vezes você está falando com uma pessoa, se ela tem muito forte a questão das imagens, quando ela te fala, você vê cenas. Quando é forte nela as energias, dá para sentir o bem-estar ou o mal-estar que ela está experimentando. Nós exteriorizamos essas forças. Muito bem, então terminamos o capítulo 1 e agora vamos entrar no capítulo 2, falando da amizade. Como andam as suas amizades? Você é bom de amizade ou não? Olha, a gente passa às vezes por situações interessantes, né, de escolhas. É muito legal estar com os amigos, amigas, bater papo, trocar ideias nos vários centros que felizmente eu colaborei, eu consegui fazer amizades muito legais, muito legais. Às vezes a gente fica sem tempo ou passa um tempo sem conversar com as pessoas, porque cada um está seguindo os seus caminhos e nem sempre isso é possível. Mas esta capacidade de estabelecer amizade é muito importante, e Joana de Ângeles vai dizer aqui, né?
Não é porque nós deixamos de ligar para alguém que nós não o amamos, não o gostamos. É claro que sim. Eu, como palestrante, eu vou nos centros espíritas dar palestra, mas não sou desses centros espíritas. Não dá tempo de conhecer todas as pessoas. A gente conhece algumas pessoas que nos convidam à palestra, que tem mais contato. E às vezes, assim, normalmente a gente dá palestra nos centros espíritas uma vez por ano, porque a agenda cobre todo o ano, o centro também tem vários palestrantes, e eu encontro muitas dessas pessoas uma vez por ano, e é como se a gente tivesse ontem batendo papo por conta da amizade que se estabelece através desses contatos periódicos, né? E isso é muito legal, é muito gratificante. Agora, tem gente que não consegue ficar na vida sem estar num grupo de amigos. A pessoa entra num estado de dependência que ela não consegue ficar sozinha. Nós temos que ver o que estamos priorizando. Tem gente que fica o tempo todo com os amigos e não reserva um tempo para ler um livro, fazer um curso. Lembra do que Jesus falou aqui na lição? Vamos lá, vamos pegar aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. Não quer dizer que você vai abandonar os seus amigos, mas é saber priorizar. O que nós estamos priorizando? Nós saímos da vida espiritual com um propósito e podemos sair daqui super amigos de um monte de gente que todo final de semana estava se divertindo, fazendo coisas, mas que não fez nada para o crescimento pessoal. Aí quando chega a desencarnação, mas a vida é assim, eu não sabia, eu não estava preparado. Ou quando morre, desencarna algum parente, algum amigo. Nós estamos aqui para crescer, nós temos que saber estabelecer o tempo para cada coisa, né? Muito bem, então vamos ver o que Joana de Ângeles fala. No início desse capítulo número 2, ela faz uma apresentação da lenda de Damon e Pythias, que simboliza a verdadeira amizade. Eu fiz um resumo, porque é muito longo. Eu vou discutir com vocês e depois nós vamos entrar no capítulo mesmo, onde Joana de Ângeles discorre ideias sobre a amizade. Então, diz a lenda. Pythias acompanhava os desmandos do monarca de Siracusa, quando Pythias foi para Siracusa. Passou a censurá-lo publicamente. Pythias começou a censurar o soberano publicamente. Pythias foi então acusado de tramar contra o tirano Dionísio. Como punição pelo crime, foi condenado à pena capital. Aceitando a sentença de morte, ele estava consciente do que estava fazendo, Pythias pediu ao soberano que lhe permitisse voltar para casa para se despedir da família. Dionísio recusou o soberano, argumentando que, uma vez liberado, Pythias jamais retornaria para cumprir sua sentença. Pythias informou que daria uma garantia de que volveria para cumprir a pena. Interrogado qual seria a garantia, antes de responder, Damon, que é o amigo de Pythias, que se encontrava em silêncio, deu um passo à frente e respondeu: eu sou a garantia. Ficarei no cárcere até a sua espera, até a sua volta. Nossa amizade é de todos conhecida e pública. Portanto, responderei por ele, disse o amigo Damon. O tirano Dionísio estava convencido que Pythias nunca retornaria e no último dia do prazo dado a Pythias
para estar de volta a Siracusa, o soberano estava pronto para fazer cumprir sua sentença. Quando o verdugo estava para executar Damon, Pítias retornou. Desculpando-se pelo atraso, Pítias explicou que tudo deveu-se ao ataque de piratas que capturaram seu barco durante a viagem de volta a Siracusa e o jogaram ao mar. Tendo que nadar até a praia e tomar o rumo da cidade o mais rápido possível, chegando no último átimo, antes da execução do seu amigo para salvá-lo. Dionísio, estupefato e surpreso com a lealdade de Pítias e a confiança inabalável de Damon, decide libertar ambos e mantê-los como conselheiros em sua corte, como exemplo de como estabelecer amizade. Então essa é a colocação que Joana de Ângelis faz para depois entrar na parte teórica da amizade. Então, sinteticamente, Pítias, ele maldizia o governante o aprisou, condenou a pena de morte, mas quis se despedir dos familiares e deixou como garantia o amigo. E ele iria executar o amigo se Pítias não voltasse, achando que ele não voltaria. E voltou. Então mostrou que os dois tinham confiança um no outro. Bonon e Pítias. Muito bem, então vamos falar um pouquinho de amizade, que está no capítulo 2, né? Aqui, a benfeitora espiritual vai dizer: a amizade muito esquecida por causa da supremacia do ego no comportamento humano é a chave para alcançar-se a legítima fraternidade entre os povos. Então, olha só, estamos ouvindo de um espírito superior os caminhos para a melhoria das relações sociais. Aí, não é somente jogo de poder, de quem tem mais quer dominar, quem tem menos se humilha, tem que se submeter. A amizade muito esquecida por causa da supremacia do ego. O que é o ego? O ego é a nossa mente, é a imagem que temos de nós mesmos, é o modo de entendermos as coisas, é o eu. Esse eu que somos agora, ele foi formado desde o momento que nascemos até agora. Então, tudo que a gente aprende, o modo de se relacionar com as pessoas, de fazer as suas buscas, de ter reações emocionais, seus pensamentos, é o eu se manifestando, é o ego. Então, olha só o texto. A amizade, muito esquecida por causa da supremacia do ego no comportamento humano, porque o ego só pensa nos seus interesses, nos seus caprichos, nas suas conquistas, né, que está ligado com a visão materialista, consumista, tudo isso. É a chave para alcançar-se a legítima fraternidade entre os povos. É a amizade. É interessante, vocês observem bem, quando acontece uma catástrofe, hoje, mais ainda por conta dessa universalização, da integração dos povos, por conta da internet, que tem um papel fundamental, quando acontece uma catástrofe em qualquer parte do mundo, aparecem voluntários de outra parte do mundo, de outros países, preparados para ajudar nas várias áreas de catástrofe, incêndio, agora na pandemia também. É interessante isso, né? Então, quando aparece a dificuldade, é acionado capacidades nossas que são pouco utilizadas. Então, estas situações sociais, elas propiciam. Se não houvesse
Se não houvesse estes acontecimentos, estas catástrofes, provavelmente os países ficariam fechados em suas porteiras, em seus redutos, né? Sem se importar muito com o outro. Mas hoje não é assim. Todo mundo se comove, todos se interessam. Então é a chave para alcançar-se a legítima fraternidade entre os povos. E há essa fraternidade. Como agora na pandemia, a fraternidade, a solidariedade de cantar música para pessoas que estão internadas, para fazer compra para quem não pode sair de casa, enfim, uma série de atitudes fraternas que foram acionadas. Talvez esta fraternidade, esta mudança, esta comoção que se tomou conta das pessoas, demorasse mais para ser desenvolvida. Né? Porque nós vamos desenvolver todas as faculdades, nós vamos desenvolver, não tem jeito. Agora, esse problema social, né, que estamos afetos a ele, alavancou, mobilizou. Então você pega pessoas que nunca saíram do seu próprio eu, dos seus interesses pessoais, oferecendo coisas para ajudar. É interessante, né? Porque aí entra a questão da saúde, da morte, da solidariedade, dos limites, das possibilidades, uma série de fatores que provocam toda essa eclosão de mudanças que é bom para o planeta, né? É claro que dói as perdas, são pessoas importantes em nossas vidas, ninguém questiona isso, quantas orações, quantas vibrações são feitas e devemos fazer para aqueles que estão desencarnando, mas o planeta está passando por mudanças. Ela é suave, a amizade, como a brisa benfazeja e perfumada que sopra discreta e abençoa a vida. Eu fiz aqui uma anotação. Algumas pessoas vão dizer sobre esta fraternidade, sobre esta amizade. Algumas pessoas vão dizer que duvida do outro até ter comprovação contrária. Eu não acredito em ninguém até me mostre o contrário. Esta é a frase. Ela não acredita na amizade. Caramba! Será que não tem nenhuma amizade? Uma pessoa que você não confia? Outras vão alegar que foram enganadas, que foram passadas para trás. Mas será que a gente deve generalizar toda a humanidade por causa de uma pessoa? De 2 ou de 10? Sim, tem pessoas infelizes, tem pessoas traiçoeiras, tem pessoas maldosas, tem pessoas ardilosas, tem tudo isso, faz parte da condição humana ainda. Mas todos vão mudar. E tem aquelas pessoas que, caramba, não dá para desconfiar de nada, a pessoa é amicíssima, né? Então, nós temos que tomar cuidado contra estes ressabiados, estes desconfiados que querem fazer a cabeça de todo mundo. Ah, não confia, porque vão te passar para trás. Pode esperar, dia ou noite, vai chegar a hora. Como vai? Como assim? Primeiro que, se você tem esta consideração do ser humano, você tem uma visão materialista das coisas prontas do jeito que estão, e não muda, de uma coisa rígida. Nós evoluímos, nós temos graus de evolução diferentes. Uma pessoa evoluída não é mentirosa, ela não faz falcatruas, ela não engana os outros, ela é altruísta, ela já tem isso muito bem desenvolvido. Fraternidade, solidariedade, altruísmo,
Por que que ela tem? Porque ela já viveu em várias vidas. Olha que coisa, é o máximo, que o materialismo não consegue entender. Pensam que as pessoas são fixas, estagnadas, prontas e não saem daquilo. Você pode pegar uma pessoa dura de caráter, mas por quê? Ela já está fazendo isso há 300 anos. 400 anos sendo rabugenta, chata, brigando com todo mundo, sendo desconfiada. 400 anos. Ela tem a eternidade pela frente para se desenvolver. Você acha que ela vai ficar assim até quando? Mais 300 anos? Ela tem trilhões de anos na frente. É infinito. Vai mudar. Não tem jeito. Esses tiranos que nós assistimos aí na sociedade, os males que eles praticam, eles vão mudar. Eles vão se tornar fraternos, eles vão ajudar as pessoas, eles vão resgatar os débitos. Todos estão evoluindo, sem exceção. E quando alguns objetam, né? Ah, mas tal tirano, onde já se viu depois de tudo que ele fez? Você sabe tudo que você já fez? Sabe? Olha, é bom a gente não saber, viu? De vez em quando tem umas fagulhas assim de ideias que vêm que são atormentadoras, fagulhas bem pequeno. E tem gente que tem recordações mais amplas. Portanto, nós passamos por experiências iguais. Não quer dizer que todo mundo foi um Hitler, não estou querendo dizer isso, né? Mas todos estão destinados à perfeição. Ninguém escapa disso. Que mais? Bom, o seu magnetismo, olha que interessante. Esta amizade, ela irradia coisas, magnetismo. O seu magnetismo acalma e enriquece. Porque quando nós estamos entristecidos para baixo, nós procuramos o ombro de alguém. E a pessoa não precisa falar nada. Aliás, isso é o que nós aprendemos na psicologia. Tem situações que a pessoa procura a psicologia que o psicólogo não tem que falar nada, ele só tem que escutar. A pessoa está querendo falar. E é interessante. Eu li um artigo do maior médico clínico geral dos Estados Unidos. Não lembro agora a fonte. E diziam que todos os pacientes que passavam por ele, quando ele fazia as visitas nos quartos dos pacientes, se sentiam bem, diferente, alguma coisa mudava. E aí quem escreveu isso fala de uma pesquisa na psicologia que o que ajuda a mudar o cliente não é a técnica, é a presença do terapeuta. Quer ver uma situação semelhante? Toda relação de contato humano. O atendente fraterno no centro espírita. Às vezes ele não precisa falar nada, só escutar. Agora, é interessante que esta escuta é um esquema mental, é um estado mental de acolhimento. Não é uma coisa estática, não é uma coisa que não tenha movimento. Não, está havendo uma interação, está havendo movimentos. Então, o ouvinte, ele tem um magnetismo de aceitação, de acolhimento, que faz um bem para o outro muito grande. Então, olha só, o seu magnetismo acalma e enriquece de confiança, enriquece de confiança os relacionamentos por proporcionar alegria e bem-estar. Quando encontramos uma pessoa querida, uma amizade, né, tem essa alegria e esse bem-estar. E conforme o grau desta amizade, a gente não quer sair de perto da pessoa. Tem um centro que eu vou,
periodicamente, e toda vez que eu encontro o presidente lá, a gente começa a falar, presidente é o papel que ele tem por enquanto no centro. A gente se dispõe a puxar assunto que não dá vontade de ir embora. Ele lembra de um livro, lembra de uma palestra, eu lembro de livro, eu estou com o livro na mão, e a gente começa a falar, é gostoso, é bom, não dá vontade de ir embora. E a última vez que a gente estava junto, ainda nós falamos sobre isso. Puxa, eu começo a conversar com você, não dá vontade de parar. E foi recíproco. Isto é muito bom. Isto é muito bom. Quando a amizade sem falha se instala na mente e no coração, dignifica a vida, dá-lhe calor e confere-lhe sentido psicológico. Olha aí os efeitos, não é? Quando a amizade sem jaça, que quer dizer sem imperfeição, se instala na mente e no corpo, que decorre do cultivo. Nós não precisamos ser especiais, extraordinários, nem o outro ser extraordinário, é ter afinidade. Então se instala na mente e no coração, dignifica a vida. A vida fica bela, tem um significado. Dá-lhe calor e confere-lhe sentido psicológico. Olha que interessante. Esse estado da amizade, esse estado gostoso, essa vibração que causa esse bem-estar, dá sentido psicológico. Esta energia, esta vibração, eleva as vibrações naturais do indivíduo. Quando eleva, amplia as capacidades, dá sentido. Não sei se deu para entender. Quando nós estamos atormentados, as coisas parecem não ter graça. Quem está numa depressão, a vida para ela não tem sentido, não tem significado, não tem finalidade, não tem aonde chegar. Esta energia da amizade causa esse sentido psicológico. Nós ficamos mais amistosos, mais sorridentes, mais leves. Deixa eu olhar o nosso tempo aí. Olha aí, pessoal, todos vocês que estão participando, muito obrigado do prestígio. Quem quiser fazer pergunta, depois eu posso responder, mas de pronto não dá, senão eu me perco. Muito obrigado, muita gente aí participando. A Kelly, que me convidou a dar palestra agora nesse final de semana, Maria Aparecida, Ângela Pires, Suelen, Heloísa, Glicênia, Maria Aparecida Almeida, Cláudia Jorge, Cláudia Souza, Cláudia Jorge, Cláudia Souza, Márcia Miranda, etc. Bom, mas vamos lá. Se é verdadeira amizade, nada solicita nem impõe. Não é troca. Troca entra aí o egoísmo, o egocentrismo, o acordo, negociação, permuta, baixa, né? A sua presença desperta o espírito divino. Olha só, Joana de Ângeles falando isso para nós. A amizade desperta o espírito divino que se encontra em latência no íntimo das criaturas. Favorece a eclosão, o despertar desses potenciais divinos. Agora, o que o oposto disso provoca? A maledicência, a perseguição, a fofoca, provoca o homem velho, o homem primitivo,
A gente tem que tomar cuidado com esses estímulos. Então, veja bem, eu lembro de um caso de um jornalista que ele recebeu um diagnóstico de uma doença incurável. O médico falou para ele, é incurável. Ele saiu do médico e falou, eu não aceito o que ele falou, eu vou me curar. Ele era jornalista que mexia com artigos sobre saúde, ele foi pesquisar tudo que tinha, tudo falando sobre saúde. E ele encontrou muito material que falava do bom humor como um meio de alterar a fisiologia, melhorar a saúde, o sistema imunológico, etc. Bem, enfim, ele se curou. Assistindo filmes de humor e lendo muitas coisas de humor, coisas engraçadas, etc. Ele não se rendeu, ele foi atrás e desenvolveu essas qualidades. Se a gente cultiva muito a tristeza, a maldade, a inveja, o ressentimento, a queixa, etc., nós estamos fabricando doença, nós estamos formando dentro de nós muitas coisas tristes. E essa divindade em latência não vem para fora, vem o pior do ser humano, que é a crueldade, o egoísmo, a mágoa, etc. Muito bem. A amizade serve e contribui para o aprimoramento moral e a evolução espiritual. Joana de Ângeles vem nessa linha de pensamento dos benefícios. O que eu queria falar com vocês. Experimenta. Eu já tive situações que eu falei comigo, fica alegre. Eu estava de cara fechada. Fica alegre, muda o humor. Coloca um sorriso. Pensa numa coisa engraçada. Faça alguma coisa melhor. E vez ou outra eu fico me lembrando, eu tenho que me lembrar, porque os automatismos, os hábitos, eles tomam conta da vida do indivíduo se ele não estiver atento. Vigiai e orai, disse Jesus. E nós temos que nos lembrar. E tem uma colocação de Joana de Ângeles, que eu falo em palestra, mesmo que você não esteja alegre, se torna como tal, se exercita como tal. Porque olha só, para a gente fazer cara feia, para a gente ficar de mau humor o tempo todo, a gente se exercita. A gente fica lembrando das coisas tristes, desagradáveis, das decepções, e consegue, a gente tem uma capacidade incrível de nos pôr para baixo. Nós precisamos nos esforçar de nos colocar para cima. Então, por exemplo, às vezes eu estou na rua, eu falo, Deus abençoe tudo o que está acontecendo. Deus abençoe essa calçada, essa árvore, as pessoas que estão passando. Eu penso em flores perfumadas que caem no ambiente. Eu faço oração, sempre que eu vou lembrando, eu vou me esforçando. Às vezes eu percebo aquela queda de humor, eu consigo fazer alguma coisa que me levanta. Nem sempre, é claro, quando eu consigo, não é? Mas tem que ter esse esforço, não é uma coisa que vai acontecer do nada. Na sua base devem repousar os ideais de engrandecimento da sociedade. Pensar no engrandecimento, nós estamos colaborando para isso, a melhoria. Nunca desconfia nem suspeita, porque o seu hálito harmoniza as emoções daquele que a cultiva, enquanto esparze vibrações de paz. Nunca desconfia nem suspeita, porque o seu hálito harmoniza as emoções daquele que a cultiva, entendi. Enquanto esparze vibrações de paz. A desconfiança é terrível, né? E a suspeita. Ser amigo é a maneira mais próxima para transformar-se em irmão. E nós vamos nos cruzar em várias esquinas do mundo, não é? Como se diz. Cultiva o doce sentimento da amizade que elimina qualquer tipo de paixão animalizante e de torpeza moral. Cultivar. Estou para baixo. Opa, deixa eu levantar um pouco o humor. Deixa eu ligar o botão.
De vez em quando nós temos, a psicologia fala isso, de vez em quando a gente tem que dar risada da gente. A gente fazer algumas coisas que parecem bobas, mas que funcionam. Deixa eu ligar o botão da alegria, o botão da sociabilidade, enfim, acionar recursos que nos melhoram. O exemplo máximo de Jesus, que se fez amigo de todos aqueles que não têm amigos. Ele era amigo de todos aqueles que não tinham amigos. Treina, olha só que palavra mágica, treina a amizade. Treina. Liga, passa mensagem, doando-te e não esperando nada além do prazer de seres tu o amigo do teu próximo. Nós temos os nossos limites, as nossas dificuldades, mas estamos entendendo tudo isso que está sendo proposto. E nós podemos treinar, exercitar, se esforçar para conseguir a meta alcançada. O próximo capítulo vai ser a vivência saudável, continuando falando de coisas boas deste belo livro. Eu estava pensando hoje à tarde, eu quero fazer uma sugestão para você. Você que está participando deste grupo de estudo de Joana de Ângeles, por que você não coloca nas suas preces todo o grupo que está participando, pedindo aos benfeitores espirituais que socorra, que auxilie, que ilumine todas estas pessoas que estão listadas, que estão participando. Nós não conseguimos entender essas ligações, mas espiritualmente os recursos são muito avançados. Pense no grupo que estuda Joana de Ângeles, o livro Seja Feliz Hoje, e direciona para eles felicidade, alegria, fraternidade. Faça vibrações para eles no seu evangelho ou num evangelho que você faz à parte, desejando para todos esses que estão participando desse estudo boas vibrações para que eles também possam socorrer ou expandir as suas vibrações para todos aqueles que estão no seu entorno. Nós podemos engrossar esta proposta de nos ajudar uns aos outros. Eu lembro aqui de Ivone Pereira, que escreveu Memórias de um Suicida, que ela pegava recortes de jornais de pessoas que tinham se suicidado e orava para aquelas pessoas, vibrando para aquelas pessoas recém-desencarnadas. Passava-se anos e alguns desses que foram beneficiados pelas vibrações dela apareciam agradecendo, que quando eles se suicidaram não puderam receber de imediato os benefícios, não conseguiam se beneficiar. Depois foram assimilando as vibrações dela para se recuperar. Então pensa nisso. Talvez ligados a Joana de Ângeles, tendo Joana de Ângeles como o centro dos nossos estudos, que é uma emissária de Jesus Cristo, então, se ligando a ela, desejando que essas boas vibrações no estudo de Joana de Ângeles seja endereçado para os necessitados, para as pessoas que estão no grupo. Enfim, vamos deixar as ideias aparecerem e surgiram também, para que a gente possa aproveitar o nosso tempo para fazer o bem, para doar. Porque nós estamos aqui conectados nessa teia de ideias de elevação, estamos nos ajudando, estamos irradiando boas energias que ajudam o planeta, ao nosso grupo familiar, à nossa casa, ao nosso ambiente, etc. Então eu peço aqui à benfeitora Joana de Ângeles que nos inspire de como fazer para nos ajudar mais ainda, além do estudo dos livros que ela está nos ofertando. Tenham uma boníssima semana a todos, fiquem com Jesus, pensem na prece e até o próximo encontro. Até lá.